Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Robson 2.0. Antes de dar início ao vídeo, queria fazer aqueles comunicados de sempre. Pedir para você que não é inscrito no canal se inscrever, compartilhar esse vídeo, deixar seu like ou seu dislike. Se você achar que essa obra está te edificando de alguma forma, o link para o Apoia-se está aqui no canal, na descrição do canal. E também gostaria de pedir para você se inscrever nesses canais aqui, são os canais parceiros aqui do meu canal, né? Canal do André Chilano Pro Veritate, canal do Universo Católico do meu amigo Carlos Perim, o canal de Leigo para Leigo do Fabrício, o Tartaruga Católico do Mela Paz, a Hora do Macabeus, do Cris Macabeus, o canal do Cláudio Campos e os demais canais aqui que fazem parte desse time aqui, né? Então, dando sequência aqui a essa série de vídeos aqui sobre teologia, já fiz os vídeos sobre teologia mística e agora eu vou falar um pouco sobre soteriologia, né? Teologia soteriológica. Soteriologia é aquela parte da teologia que estuda toda a obra salvífica feita por Jesus Cristo, a obra da salvação. Soteriologia estuda isso, né? A obra salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje especificamente a gente vai começar a tratar sobre demonologia, né? Falar um pouco sobre os anjos caídos, Satanás e os seus demônios. Como esse é um tema pesado, né? Eu sei que as palavras têm poder. Então a gente vai ter que ficar citando infelizmente o nome desse ser aqui. Então antes disso eu gostaria de fazer uma oração para o nosso anjo da guarda, para ele estar do nosso lado enquanto a gente for abordar esse tema aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. O tema é demonologia. Aqui algumas bibliografias que eu vou usar. Um livro do padre José Antônio Saias, O Demônio, Realidade ou Mito, né, da editora Paulus. E também o Denzinger Hummermann, Compêndio dos Símbolos, Definições e Declarações de Fé e Moral. Aqui, se você quiser saber sobre a fé católica, Denzinger é o lugar certo para você achar, né? Para você não ficar batendo em espantalhos. Também eu vou usar a Bíblia, vai ser a Bíblia de Jerusalém e o Catecismo da Igreja Católica. E só avisando, os participantes do Apoia-se do meu canal e o canal do Cris Macabeus, eles fazem parte de um grupo de WhatsApp. E agora também a gente criou um grupo do Telegram, né, para os apoiadores do meu canal e do canal do Cris Macabeus. Todo esse material que eu vou usar aqui agora e todo o material que eu uso em todos os meus vídeos ficam disponíveis no nosso Google Drive, meu e do Cris, e a gente deixa lá à disposição para o pessoal do grupo do Apoia-se baixar. Em forma de PDF, todo esse material já vai estar lá, né? Um adendo importante, se você já fez o curso de demonologia do site do Padre Paulo Ricardo, você vai ter um déjà vu aqui, porque isso aqui é com base no curso do Padre Paulo Ricardo, né, que ele tem no site dele. Então, isso aqui é somente um aperitivo. Se você gostar dessa série de vídeos aqui, eu recomendo que você se inscreva no canal no site do Padre Paulo Ricardo, se torne membro e acompanhe os vídeos aula dele lá, né, que é infinitamente melhor do que isso aqui. Então, isso aqui é só um aperitivo. Mas para você que não pretende se inscrever no site do Padre Paulo Ricardo, eu estou disponibilizando aqui o que eu aprendi lá, né, gratuitamente aqui para vocês. Então, para começar, em primeiro lugar, eu preciso deixar claro que os demônios existem e que para nós católicos, crer na existência dos demônios é um dogma de fé. É algo que está claro nas Sagradas Escrituras, na Sagrada Tradição e foi por diversas vezes ensinado pelo Sagrado Magistério da Igreja. A crença nos demônios não é o centro da nossa fé, mas faz parte da sua essência. Antes de mais nada, eu preciso deixar claro isso. Crer na existência dos demônios não é um opcional para o católico. É um dogma de fé, a existência dos demônios. Nós temos que crer nisso.
É essencial para você entender toda a redenção de Cristo, de Jesus Cristo. Toda a obra da salvação de Jesus Cristo perde o sentido se você não crer nessa realidade dos demônios. E a gente vai ver isso aqui durante esses vídeos aqui. Então, no Denzinger, número 800, e também no Catecismo, número 391, a gente vai encontrar uma resolução do Quarto Concílio de Latrão, que aconteceu no século XIII, que diz o seguinte: com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Então aqui deixa claro o livre-arbítrio, né? Tanto para os seres humanos quanto para os anjos, no momento da criação. O pecado, o mal e o inferno são invenções angélicas, diferentemente do que muita gente pensa, né? As pessoas costumam fazer aquela pergunta: quem criou o mal? Se Deus é bom e criou tudo, quem criou o mal? Então a gente tem que entender que o mal não é uma criação, o mal é uma ação. O mal só existe quando você o pratica. Se você não praticar o mal não existe. Então, a princípio, o mal é uma invenção angélica. O primeiro mal, o pecado, o primeiro pecado, já no mundo espiritual, foi criado pelos anjos. Então, é uma invenção angélica. Não é uma criação, não é um objeto, não é uma criatura. O mal não é uma criatura. Veremos ao longo dessa série que a soberba e a inveja são os pecados que levaram Satanás a tornar o ser humano incapaz de contemplar a face de Deus. Toda a obra do Nosso Senhor aconteceu para nos livrar dessa realidade numa luta contra esse adversário. Então, o principal objetivo de Satanás e seus demônios, o que é? Privar as almas dos seres humanos da visão beatífica, da presença de Deus. É o único objetivo. É a morte, só que não a morte material como nós conhecemos, é a morte espiritual. O demônio, o principal objetivo dele é a nossa morte espiritual. É o principal objetivo. Ele não tem intenção de te matar materialmente. Se ele te matar e você morrer na graça e ser salvo, para ele perdeu. Ele quer sua morte espiritual, sua morte eterna. Essa é a principal objetivo de Satanás e seus demônios. O Antigo Testamento quase não fala sobre Satanás, enquanto que o Novo Testamento há uma onda de menções a Satanás e seus demônios, cerca de 511 vezes. Esse é o processo pedagógico de Deus com seu povo. Você vê que no Antigo Testamento eles não tinham ainda a revelação de como era o mundo espiritual, né, da existência dos demônios, como os demônios agiam. Então você vê que há um processo pedagógico ali de Deus ao longo de todas as escrituras, até chegar no que nós temos hoje, né? Então, primeiro Deus ensina ao seu povo a crer nele. Primeiro objetivo de Deus no processo pedagógico do povo escolhido dele. Primeiro, ele ensina o seu povo a crer nele. Um povo que cria em outros deuses pagãos, em outros ídolos, né? E depois que ele é o único Deus, e para isso são usados os profetas. Então, primeiro, ele faz com que o povo crê nele, e depois ele começa a ensinar que ele é o único. Não faz sentido crer em outros, porque outros não existem. E para isso ele manda os profetas. No Antigo Testamento não tem as Sagradas Escrituras, não tem o magistério. São os profetas. Deus fala através dos profetas. Deus nunca fala com o povo. Deus nunca fala com a pessoa do povo. Raramente, eu não vou falar nunca, mas raramente acontece isso no Antigo Testamento. Quando Deus quer trazer um ensinamento, uma revelação, ele usa um profeta. E assim se dá no Antigo Testamento. Depois do cativeiro, o cativeiro da Babilônia, né, que os judeus ficaram, os textos chamados de sapienciais, no período intertestamentário, Deus ensina que ele é o criador de tudo. Então, você vê que é um processo. Primeiro ele ensina o povo a crer nele, depois ensina que ele é o único, e depois do cativeiro babilônico, aquilo ali no período intertestamentário, né, que vai do cativeiro babilônico até a vinda de Jesus Cristo, ele ensina que ele é o criador de tudo. Ele criou tudo. Não há ninguém que rivaliza com ele, não há um co-criador. Ele criou tanto o mundo espiritual quanto o mundo material. Que não há dois princípios, mas que ele criou tudo bom. Tendo Deus criado tudo bom, o mal entrou no mundo por iniciativa de suas criaturas. Então foi através das criaturas que o mal entrou no mundo, não através de Deus. Além disso estar registrado nos escritos canônicos, também contamos em registros apócrifos desse período,
período intertestamentário. Como alguns escritos de Qumran, da caverna de Qumran, diz respeito a escritos guardados pelos judeus essênios, né, que foram perseguidos ali durante a invasão de Jerusalém. Jerusalém foi destruída, os essênios sumiram depois disso, mas eles guardaram alguns escritos e foram preservados até o século passado, quando foram encontrados. E entre esses escritos encontrava-se o livro de Enoque. Então, no livro de Enoque você vê algumas coisas ali referentes à realidade dos demônios. E o livro de Enoque é um livro anterior a Jesus Cristo, né? E em Apocalipse judaicos. Então, em alguns Apocalipses judaicos e no livro de Enoque, por exemplo, você encontra algumas coisas relacionadas aos demônios. Na época de Cristo, uma parte dos judeus criam nos demônios, como os fariseus e os essênios, que eu acabei de falar. Mas os saduceus não. Então, não havia unidade ali do judaísmo na época de Jesus. Havia várias vertentes do judaísmo. Havia os fariseus, saduceus, os essênios, os zelotas. Depois vieram aqueles chamados de nazarenos, que eram os judeus, os judaizantes, né? Os cristãos judaizantes. Então, alguns acreditavam na existência dos demônios, outros não. Os judeus esperavam um Messias que lutaria contra o mal, contra seus inimigos, mas pensavam erroneamente que seus inimigos eram físicos. Então, aquela esperança que o judeu tem até hoje. Vai vir um Messias, só que é um Messias que vai impor o reino dele aqui nesse mundo. Jesus veio e lutou, mas contra o inimigo espiritual. O reino dele, ele deixou claro que não é desse mundo. E Satanás agiu como os judeus, tratando Jesus como um Messias político, no episódio da tentação do deserto. Então você vê quando Jesus é tentado no deserto, Satanás crê que Jesus é o quê? É o Messias que os judeus esperavam. Satanás ainda não tem a revelação de que se tratava do próprio Deus. Ele encarou Jesus como sendo o Messias esperado, o ungido do Senhor, anunciado no Antigo Testamento e que os judeus esperavam. Tirou todo o reino do mundo. Se joga daqui de cima que todos verão que você é o cara. Transforma isso aqui, pedra em pão, para provar que você tem poder de fazer milagres. Encarou Jesus como sendo o Messias, né? Mas não o Messias real, o Messias dos judeus. Mesmo com tantas atestações, teólogos da libertação insistem desgraçadamente em negar essa realidade. Então, mesmo sendo um dogma, mesmo sendo uma coisa bem atestada, fundamentada, ainda tem teólogos da teologia da libertação, padres, bispos, que desgraçadamente pregam a não existência do demônio. Mateus 12, 27 a 28, lá diz: E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem é que vossos filhos os expulsam? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Mas se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, então chegou para vós o reino de Deus. A vitória sobre Satanás e seus anjos é o próprio reino de Deus. Onde Deus reina, os demônios são expulsos. Quando a gente fala reino de Deus, quando a gente fala os céus no plural, céus, reino de Deus, a gente está se referindo ao quê? A todo lugar onde Deus reina. Todo lugar onde não há tentação do demônio. Onde o demônio é expulso, não existe tentação do demônio, e Deus reina plenamente, ali é o reino de Deus, ali é o céu. É isso que essa passagem quer dizer. De forma que a própria soteriologia só se explica aceitando a realidade demoníaca. A salvação que Cristo veio nos trazer só faz sentido com a crença na existência dos demônios. Então, para Deus nos trazer o reino de Deus, para Jesus nos trazer o reino de Deus, tem necessariamente que existir o reino de Satanás. Porque não há um lugar com dois reis. Onde Satanás reina, Deus não reina. Onde Deus reina, Satanás não reina. Querer desmistificar a revelação divina, como fazem os teólogos modernos, é quebrar o vínculo com os 2000 anos da Igreja Católica, é negar o Jesus dos Evangelhos. Porém, mesmo explicando claramente a realidade espiritual dos demônios, os Evangelhos não entram em detalhes. São os pais da Igreja quem primeiramente começa a explicar aquilo que Deus revelou. Então você vê que
mesmo no Novo Testamento, mesmo com Jesus Cristo, com seus apóstolos, com os discípulos dos apóstolos, não se explicou a realidade dos demônios, como eles agem, o que eles são, né? Mesmo com a revelação tendo terminado, com a morte do último apóstolo, ainda assim se faz necessário uma teologia em torno disso, para explicar todas essas questões. Na sua maioria, sem os recursos das Sagradas Escrituras. Então os pais da igreja tentaram explicar essa realidade, dar essas respostas. Na sua maioria, sem os recursos das Sagradas Escrituras canônicas. Utilizaram-se da demonologia judaica, com base em escritos apócrifos, como por exemplo o livro de Enoque. Então, você vê que nos primeiros séculos ali não existia a Bíblia. Quem tem 2 neurônios sabe que no século I, século II, século III, meados do século IV, não existia a Bíblia. Então não existiam os livros canônicos. Então os pais da igreja utilizavam vários livros ali que circulavam nas comunidades cristãs, inclusive o livro de Enoque, alguns livros da tradição judaica. Sobre isso se faz necessário explicar que os pais da igreja nos vinculam aos seus ensinamentos quando dizem o que é nossa fé. Então, por eles fazerem ali uma teologia a palpadelas, né, sem a Bíblia, eles ensinaram muitas coisas ali que não diz respeito à fé que a gente tem hoje. Então, por isso, a gente tem que entender exatamente isso que está escrito aqui, que por último aqui. Sobre isso se faz necessário explicar que os pais da igreja nos vinculam aos seus ensinamentos quando dizem o que é a nossa fé. Então, quando um pai da igreja diz o que é a nossa fé, aí sim, isso faz parte da sagrada tradição da igreja. Mas não nos vincula quando tentam explicar a nossa fé. Aí eles podem incorrer em erro. Por isso que não raramente você vê protestantes metidos apologetas, utilizando textos ali dos pais da igreja, contra a fé que nós temos hoje, contra certos dogmas e tal. Bem, não é tudo que os pais da igreja escreveram que faz parte da tradição da igreja. Às vezes eles tentam explicar um ensinamento e nessa explicação eles incorrem em erro. Então a gente tem que ter em mente isso. Quando eles dizem o que é a nossa fé, o que são os demônios, o que é a realidade espiritual, isso nos vincula a eles. Mas quando eles tentam explicar como isso se dá, de que modo, como acontece, aí eles correm o risco de cometerem erros. Alguns ensinaram coisas como o pecado de Satanás ser a luxúria, já que, interpretando a passagem do Gênesis, entenderam que os demônios tiveram relações com mulheres do qual nasceram gigantes. Então você vê ali alguns pais da igreja, por exemplo, né, explicando, o pecado de Satanás, dos demônios, foi a luxúria, o primeiro pecado. Porque lá em Gênesis você vê que os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e disso nasceram gigantes, tal. Então o pecado é a luxúria. Hoje nós entendemos que isso não faz sentido. Hoje, né? Coisa que hoje não é levada em consideração, já que entendemos que Satanás já pecou antes mesmo da criação. Foi somente com Santo Tomás de Aquino que conhecemos a firmeza da demonologia católica. Então você vê que é algo bem recente. Tivemos ali todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento. Tivemos a época da patrística, passando inclusive por Santo Tomás de Aquino, por Santo Agostinho, até chegar na escolástica. E foi com Santo Tomás de Aquino que a gente pôde conhecer um pouco mais sobre essa realidade dos anjos, tanto dos anjos quanto dos anjos caídos, dos demônios. Foi com Santo Tomás de Aquino, com base na demonologia de Santo Tomás de Aquino, com base na angiologia de Santo Tomás de Aquino, que a igreja praticamente tem toda a sua doutrina em torno dos anjos, né? Foi com ele. Ele foi o cara que soube explicar melhor isso aí. Não à toa ele é chamado de doutor angélico por conta disso. E é com base na teologia dele, na angiologia dele, que a gente vai abordar essa questão aqui, né? Então, se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre o que Santo Tomás de Aquino explicava a respeito disso, né,
A gente vai usar aqui a Suma Teológica, a parte 1 da Suma Teológica, onde ele fala sobre a realidade dos anjos, tanto os anjos quanto os anjos caídos. Não é à toa que ele recebeu esse título, né, de doutor angélico. Foi ele quem melhor conseguiu explicar filosoficamente a realidade angélica, de maneira totalmente coerente com a revelação das Sagradas Escrituras. Como dito anteriormente, não somos obrigados a crer na teologia de Santo Tomás de Aquino, né? Então isso aqui não nos vincula. As explicações que ele dá também não são dogmas de fé. Então, como dito anteriormente, não somos obrigados a crer na teologia de Santo Tomás, mas ela marcou a história da teologia e é uma riqueza extraordinária. Ela está em sintonia com tudo que os santos místicos e os exorcistas nos relatam em suas experiências práticas. Então, se você vê as experiências que os santos tiveram, como por exemplo, um dos mais conhecidos, Santo Antão, ou como os portugueses dizem, Santo Antônio do Deserto, ele tinha experiências físicas com os demônios, né? Então tem a realidade dos santos místicos, esses que tiveram experiências mesmo com o demônio, de lidar com o demônio, mas também nós temos o relato dos exorcistas, que é quem de fato lida com essa realidade. Então, o relato dos santos místicos, dos exorcistas e das Sagradas Escrituras, todos eles estão totalmente em sintonia com a teologia de Santo Tomás de Aquino a respeito dos anjos. Então vamos abordar um pouco aqui sobre a escola tomista, né? Para Santo Tomás de Aquino, os anjos são espíritos puros, no sentido de não terem corpo. Quando fala espíritos puros, não é pureza no sentido de santidade, é pureza no sentido de não ter matéria, são puros espíritos. Então, para Santo Tomás de Aquino, os anjos são puros espíritos e não possuem matéria, de maneira nenhuma, nem sutil. Ou seja, nem um vento, um cheiro, nada, são puros espíritos. Por outro lado, a gente tem, por exemplo, São Boaventura, outro teólogo católico bem conceituado, que discorda desse ponto, ensinando que os demônios têm uma matéria sutil. Então você vê que grandes teólogos ali divergem, por isso que a gente fala que não é uma coisa dogmática. Se por um lado está na Suma, por outro lado, São Boaventura já ensina um ponto diferente do que está na Suma. Logo, tanto uma escola quanto a outra fazem especulações, não é algo dogmático. Na criação podemos ver que há uma graduação, né? Então, você observando a criação, o processo de criação, você consegue perceber que há uma graduação. Primeiro vem a realidade puramente material. Então, na criação tem a realidade material, que é esse mundo onde a gente vive, o mundo material. Depois, animal, ou seja, aí já engloba os seres humanos. Então, primeiro tem a realidade material, tem a realidade inanimada, uma pedra, a água, a terra. Depois tem a realidade animada, que diz respeito aos animais, de modo geral. Depois tem a realidade humana, que está acima. Então, tem uma graduação: matéria, animal, humanidade, e depois espiritual. E sabemos que entre o homem e Deus há um distanciamento. Então, entre a humanidade, entre a realidade de pura matéria inanimada e o ser humano, há um distanciamento, uma graduação. E nós sabemos que entre o ser humano e Deus há outra graduação. No mundo espiritual se dá do mesmo jeito. Assim como no mundo material isso acontece, no mundo espiritual também há essa graduação. É aí que se encontram os anjos, entre a realidade humana e a divina. A graduação no mundo espiritual, ocupando espaço entre o homem e Deus. Sabemos por dedução que são puro espírito, mas não infinitos como Deus e nem ligados à matéria como o homem. Essa graduação, depois Santo Tomás de Aquino ainda vai desenvolver a tese dele a respeito da hierarquia dos anjos e tal, mas isso é um tema para outro vídeo, né, que diz respeito à angiologia, que não tem nada a ver com a demonologia. Mas depois Santo Tomás de Aquino vai elaborar a tese da hierarquia dos querubins, serafins, tronos, potestades e por aí vai. Então o fato deles serem puros espíritos e não estarem ligados à matéria explica muitas realidades, como por exemplo os anjos não estarem limitados a espaço e tempo. Sendo assim, o demônio não pode estar em um lugar, porque ele não tem corpo.
Mas então por que dizemos que ele está em alguém? Ou que os anjos estão aqui? Dizer isso não é afirmar que eles estão fisicamente, mas enquanto ação. Então quando a gente fala que Satanás está em tal lugar, Satanás está em tal pessoa, a gente não quer dizer de forma literal que ele está lá presencialmente. Quando a gente fala que ele está, a gente está se referindo a que ele está concentrando suas forças lá, investindo contra aquela pessoa, contra aquele lugar. Ele está agindo lá. Isso que quer dizer estar lá. A gente se refere à ação dele. A ação dele está lá. Mas não é uma ação ilimitada, porque isso é um atributo unicamente divino. Logo, é uma ação limitada. Então, Satanás não é onipresente, não é onipotente, nem é onisciente. As ações dele são limitadas. Ele não pode concentrar as ações em todos os lugares. Não pode conhecer todas as coisas. Limitada a um lugar ou a uma pessoa. Sendo espírito, o anjo tem inteligência e vontade, mas não tem sensibilidade e nem afeto como nós. Inteligência e vontade são suficientes para amar ou odiar, e sabemos que eles ou amam ou odeiam a Deus. Então, tendo inteligência e vontade, eles são capazes de amar ou odiar. Então, o anjo ou ele ama ou ele odeia. Os anjos que caíram, eles odeiam a Deus. Os anjos que não caíram, eles amam a Deus. Os anjos não foram criados contemplando Deus face a face, porque isso tiraria deles o livre-arbítrio, a liberdade para pecar. Deus os criou e lhe deu a liberdade para amá-lo, e somente depois de fazerem essa escolha, Deus os admitiu em sua presença. Outros, porém, não fizeram essa escolha. Qual foi o pecado que levou os anjos a escolherem não amar a Deus? Não sabemos com certeza. Então, o que nós sabemos é que Satanás, antes de pecar, ele não conheceu a Deus, não esteve na presença de Deus, não contemplou Deus face a face. Somente os anjos que escolheram amar a Deus, ser fiéis a Deus, receberam essa visão beatífica, contemplaram Deus face a face. Não contemplando Deus face a face, Satanás tinha o livre-arbítrio e ele escolheu não amar a Deus. Cientes de que os anjos não possuem corpo e nem afeto, restam apenas 2 pecados para eles cometerem originalmente: a soberba e a inveja. São os pecados que a gente comete bastando ter inteligência, intuição e vontade. A soberba consistiria em Satanás achar que era igual a Deus. Mas Santo Tomás analisa isso dizendo que, com a inteligência e a intuição de Satanás, como poderia ele querer ser igual a Deus? Se isso seria demais para nós, que conhecemos Deus muito menos que o próprio Satanás, quanto mais seria para ele. Então Santo Tomás responde, não que ele queria ser igual a Deus por natureza, já que isso seria um absurdo, mas queria ser igual a Deus na prática, por semelhança. Quis ser igual a Deus, sem a graça, sem participar da sua majestade. Ele então virou as costas para Deus. Então ele não queria ser Deus, né, no sentido de ter os atributos de Deus. Onisciente, onipresente, onipotente. Ele queria ser igual a Deus por semelhança. E não por natureza, mas por semelhança. Precisamos estar cientes de que ele é soberbo e arrogante. Por isso o se voltar contra Deus. O seu orgulho faz com que ele não se submeta e veja a servidão como uma humilhação. Então, ele não suporta a ideia de ter que servir a Deus. Quanto mais um Deus que se encarna e se faz homem. Satanás, ele vê nisso algo como uma humilhação. Servir a um homem, servir a uma criatura ali que é infinitamente inferior a ele, então é o orgulho, é a soberba. O seu orgulho faz com que ele não se submeta, né? Os anjos que não caíram, que não pecaram, já receberam a visão beatífica, já foram admitidos na presença de Deus e o contemplam face a face. Por isso Satanás e os seus demônios não podem mais tentá-los. Então, os anjos que não caíram já foram admitidos na presença de Deus, esses não caem mais. Esses Satanás e seus demônios não podem mais tentá-los.
Por outro lado, ele não pode mais voltar atrás. O seu ódio contra Deus é obstinado e nunca cessará. Então Satanás não tem como se arrepender e voltar atrás. O ódio dele contra Deus é algo que vai durar até o fim dos tempos. Não tem como voltar atrás. Isso é de fé da igreja. É dogma, e o católico que defende o contrário incorre em heresia. Então, você vê o católico dizendo que não, Satanás ele pode um dia amar a Deus, se arrepender, se converter. Heresia, isso é heresia. A igreja rejeitou esse ensinamento quando condenou o pensamento de Orígenes de Alexandria. Então você vê que o patrístico Orígenes de Alexandria, que escreveu muita coisa boa, muita coisa aproveitável, no final ali ele escreveu uma tese que a igreja rejeitou como sendo uma heresia, né? Ele viveu ali no século III e escreveu uma obra abordando esse tema, chamada Contra Celso. Então nessa obra ele defendeu que Satanás poderia se arrepender. E a igreja viu isso como, já naquela época, como uma heresia. Além da soberba, tem o pecado da inveja, né? Ele então investe suas forças contra aqueles que ainda podem pecar, contra o homem. Então primeiro o pecado da soberba, pecado de Satanás contra Deus, e depois o pecado da inveja, que é o pecado que Satanás comete contra as criaturas, contra os seres humanos. Então ele, vendo que ele não pode mais tentar os anjos, ele se volta contra quem? Contra os seres humanos, que são seres ainda passíveis de pecar e de irem para o inferno. O Catecismo 395 vai dizer o seguinte: a permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Então, como diz lá Romanos 8, 28, aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios. Deus nunca vai permitir uma tentação maior do que você possa resistir. Toda tentação que você tem condições de resistir. Entre os demônios há uma hierarquia e Satanás está no topo. Foi o seu pecado que levou os demais demônios a pecarem. Então, quando a gente fala de Satanás, a gente fala do primeiro, aquele que pecou por primeiro. E ele está no topo da hierarquia dos demônios, né? Apocalipse 12, 9 vai dizer: foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Então, na hierarquia dos demônios, Satanás ocupa o topo dessa hierarquia. A maldade de Satanás lhe obscurece seu intelecto, mas não o torna incapaz de conhecer a realidade. Então, a maldade dele faz com que ele tome decisões más, né? Faz com que ele seja intrinsecamente mal, que ele analise as coisas de forma errada, né? Mas não o torna burro. Satanás não é burro, ele é inteligente, ele apenas é mau, é uma inteligência usada para o mal. Ele tem conhecimento daquilo que lhe foi revelado antes da queda, daquilo que os próprios anjos lhe revelam, né? Porque nós sabemos que os anjos interagem na realidade espiritual, os anjos caídos e os não caídos, eles interagem, né? Então, os anjos caídos podem receber revelação de anjos que ainda não caíram, revelações que Deus permite, lógico. Então, eles têm conhecimento daquilo que os próprios anjos lhe revelam e daquilo que nós conhecemos, daquilo que toda a humanidade conhece desde o início da criação até hoje. Todo o conhecimento que os anjos de Deus passam para eles. Por isso os santos anjos são sábios, ou seja, receberam o dom da sabedoria, enquanto que Satanás e seus demônios são inteligentes, mas sem a graça. Logo, sua obstinação vem de uma sabedoria natural. Então a sabedoria de Satanás não é sabedoria no sentido de dom. A gente vai fazer a série de vídeos sobre os dons do Espírito Santo. E a gente vai entender a diferença de uma virtude teologal e de uma virtude natural. Então Satanás tem inteligência enquanto virtude natural. Os anjos de Deus não. Eles são sábios, são inteligentes
enquanto dom da sabedoria, enquanto dom divino. Tendo intelecto e vontade, Satanás sente dor e sofre. Os demônios sofrem quando tem sua vontade contrariada. Então, quando que Satanás e os demônios sofrem? Qual que é o sofrimento de Satanás que ele sofre atualmente no inferno? Sempre que ele tem a sua vontade contrariada. Sempre que ele é contrariado, ele sofre. É um sofrimento imenso, tremendo. A própria ideia de que possam existir criaturas santas e obedientes a Deus lhe causa um sofrimento insuportável. Quando Satanás e seus demônios se deparam com uma criatura, com um ser humano obediente a Deus, um ser humano santo, isso causa muito sofrimento a eles, muito. E revolta eles. Por isso, por exemplo, é que a realidade da santidade e a obediência da Santa Virgem Maria lhes causa tanta dor e sofrimento. A própria concepção de tudo que representou e que foi Nossa Senhora para Satanás, isso para ele é uma dor insuportável. Ele não consegue conceber que uma criatura possa ser santa e obediente enquanto ele não é. Deus permitiu que Satanás e seus demônios cumprissem suas penas não somente no inferno, mas também na realidade que há entre o inferno e o céu, ou seja, em todo o universo criado. Então Satanás não está limitado somente aos infernos. Ele está nos infernos, age nos infernos, age no mundo espiritual, no mundo angelical e age nesse mundo aqui. É como eu disse, o reino de Deus é todo lugar onde Satanás não reina, Satanás não age. Todo lugar que Satanás age não é reino de Deus. Então, Satanás age aqui nesse mundo material, Satanás age no mundo espiritual angelical e Satanás age no inferno. Assim ele reinou nesse mundo, mas com Jesus Cristo, seu reinado acabou e todo homem pode deixar de ser seu escravo. Então, até Jesus Cristo, ele reinou aqui. Da mesma forma que ele reina no inferno, Satanás reinou aqui nesse mundo, até Jesus Cristo. Com Jesus Cristo, nós deixamos de ser escravos dele. E aqui algumas curiosidades, né? Para encerrar esse primeiro vídeo aqui, algumas curiosidades. Satã, que quer dizer adversário ou acusador, é como ele era chamado em hebraico. Então, em hebraico, ele era chamado de Satã, que era a língua falada pelos hebreus até o período do cativeiro babilônico. A primeira vez que esse termo é utilizado no Antigo Testamento é no livro de Números, capítulo 22, versículos 22. Mas não como nome próprio. Então lá você já encontra, nessa passagem você já encontra o termo Satã, mas como um atributo, né? E não como um nome próprio. Como nome próprio aparece pela primeira vez no livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 1, que faz referência ao mesmo evento descrito no segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Engraçado, se você comparar essas duas passagens, você vai ver que uma diz respeito a Deus, né, e outra diz respeito a Satanás. Então daí, por exemplo, muitos gnósticos, né, como Marcião, por exemplo, vê o quê? Que a figura de Deus e a figura de Satanás é única, é a mesma coisa. O Deus do Antigo Testamento e Satanás são as mesmas pessoas, né? Mas você, olhando isso com um olhar católico, você vê que no livro de Samuel, capítulo 24, versículo 1, é relatado lá dizendo que Deus agiu porque eles não tinham conhecimento de como se dava a realidade espiritual dos demônios. Então, no entendimento de quem escreveu aquele livro naquela época, era Deus agindo. Já no livro de Crônicas, a pessoa já tinha a revelação de que era Satanás agindo com permissão de Deus. Então você vai ver que há uma evolução no ensinamento, né, de Deus. Vemos um entendimento judaico mais semelhante ao cristão, né? Então foi nesse período ali, entre o cativeiro babilônico e a vinda de Jesus Cristo, que a revelação sobre a realidade demoníaca foi mais intensa. Então tem um livro apócrifo do século II a.C., chamado Ascensão de Isaías, capítulo 2, versículo 2, vai dizer o seguinte: e Manassés
não serviu ao Deus de seu pai e dedicou-se ao culto de Satanás, de seus anjos e de seus poderes. Então você vê que século II a.C. já havia esse entendimento de que havia a figura de Satanás, a pessoa de Satanás, seus anjos. Então ele tinha uma hierarquia, tinha um exército angelical e seus poderes, ele tinha o poder, né? Ele poderia agir. E Satana é como foi chamado em aramaico, a língua que os judeus falavam na época de Jesus. São João o chama de Satanás em seu livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, que é o que a gente leu agora há pouco. Diabolos é como foi traduzido para o grego, na versão da Septuaginta. O deuterocanônico livro de sabedoria, né, capítulo 2, versículo 23 e 24, nos ensina sobre sua história. Então você lendo o livro de Sabedorias, capítulo 2, versículos 23 e 24, você vai entender um pouco mais sobre a realidade de Satanás, né? Coisa que os protestantes não têm, porque é um livro deuterocanônico. E Lúcifer, de onde que vem esse negócio de Lúcifer? Vem de uma interpretação da passagem de Isaías, capítulo 14, versículo 12. E você pode comparar também com o capítulo 28 de Ezequiel. É uma interpretação lá, fala sobre o rei de Tiro, mas teólogos, a igreja interpreta aquilo como fazendo uma analogia também à figura de Satanás. E Lúcifer é o nome dele em latim. Então essa aqui foi a introdução. Depois vai vir o segundo vídeo. Aí a gente já entra na questão de como Satanás age, como ele interage. Eu sei que vocês estão ansiosos para saber toda a questão do exorcismo, da tentação, né, da possessão e tudo mais. Então isso aí a gente vai abordar no próximo vídeo. Isso aqui foi só a introdução. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, indique o canal para os seus amigos. Aguardem o segundo vídeo. Fiquem todos com Deus, paz e bem. Até a próxima. Como diz meu amigo Cláudio, amém.